Como a IA pode aumentar a eficiência da comunicação? Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar como a inteligência artificial generativa pode impulsionar a eficiência da comunicação. Quando a gente pensa em comunicação, a gente tem que lembrar os conceitos básicos dessa arte de se comunicar. De um lado a gente tem o emissor, ou seja, quem emite a comunicação. Para isso, nós temos a mensagem, que é aquilo que é levado do emissor pelo um canal de comunicação até o receptor. Esse é o conceito básico de comunicação. E, obviamente, a gente tem os feedbacks. Esse processo de comunicação, que nós já fazemos há séculos entre seres humanos, pode ser impulsionado aí pela inteligência artificial, que pode dar uma qualidade muito maior. É isso que nós vamos ver na aula de hoje, como as IAs generativas que estão vindo aí desde já de alguns meses, com as suas aplicações, com os seus portais, enfim, com toda essa facilidade, pode, de repente, diminuir ruídos, aumentar a eficiência, fazer com que duas pessoas em partes diferentes do mundo, com idiomas diferentes, podem se comunicar rapidamente. E nós vamos então passar por algumas etapas de como isso pode ser impulsionado. A primeira delas é o processamento da linguagem natural, chamado aí PLN. A inteligência artificial vem evoluindo, e só lembrando, né, pessoal, que inteligência artificial a gente tem lá desde a década de 60, e agora, ultimamente, a IA tomou uma proporção aí bastante importante dentro das organizações por conta dos algoritmos aí generativos. Então, hoje, a inteligência artificial, ela pode gerar conteúdo. Que coisa legal, e tenho certeza que vocês estão utilizando aí no dia a dia para que vocês fiquem mais eficientes, mais ágeis e mais assertivos. Só que, de novo, sempre lembro que a inteligência artificial generativa ela tem que ser o seu auxiliar, né? O seu ali ponto de apoio e nunca o seu chefe, ok? Voltando aí ao nosso processamento de linguagem natural, a inteligência artificial hoje, então, ela pode analisar grandes volumes de textos, de sons, até identificando, pessoal, sentimentos. E nós vamos ver isso na prática. E, para tanto, hoje eu escolhi o Bard. Vamos explorar um pouquinho essa plataforma que a Google lançou com inteligência artificial generativa, que se chama Bard. E hoje, o que eu trouxe aqui? Um dos exemplos, né? Pedi uma pergunta para o Bard. Fiz o seguinte: olá, Bard, como você entende a língua dos seres humanos? Para a gente começar a entender como, né, a inteligência artificial generativa então consegue fazer esse processamento da forma com que nós humanos nos comunicamos. Isso, até poucos anos atrás, era quase impossível. Então ele coloca aqui, primeiro eu posso identificar algumas palavras, algumas frases, né? Eu estou em movimento, em desenvolvimento, mas aprendi a realizar muitos tipos de tarefas, incluindo seguir suas instruções, concluir seus pedidos de forma atenciosa, usar meu conhecimento para responder às suas respostas de forma abrangente e informativa, mesmo que sejam abertas, desafiadoras ou até estranhas. Gerar diferentes formatos de textos criativos. Olha só, como poema, códigos, scripts, peças musicais, e-mails, cartas e etc. Então o próprio Bard, ele já nos diz como ele entende, como ele nos ajuda. E um primeiro teste que eu pedi para ele foi o seguinte: Bard, monte um e-mail bastante caloroso e didático para informar que os funcionários terão férias entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Pessoal, estou atarefado, várias atribuições aqui e preciso escrever um e-mail de forma calorosa, didática para os meus funcionários. Por que não? Aí é que entra a inteligência artificial generativa. Por que não pedir
para o Bard, então, escrever esse e-mail. Obviamente eu vou aprovar esse e-mail, eu vou ler, eu vou dar alguns pitacos, mas eu não parto do zero, né? Essa é a grande característica da inteligência artificial generativa. Olha lá, e ele já começou então a escrever então o e-mail, ó, assunto, férias coletivas de final do ano. Olá, equipe, espero que este e-mail os encontre bem. Estamos nos aproximando do fim do ano e com isto é hora de planejarmos nossas férias coletivas. Como já sabem, o período de férias é entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Durante esse período, as atividades da empresa serão suspensas e não haverá expediente. E ele continua e dando algumas dicas muito legais. Ó, pessoal, acessem seus e-mails. Se tiverem qualquer dúvida ou pendência de trabalho, procure seu gerente. Se surgir alguma urgência, entre em contato com o telefone de plantão da empresa. Então, muito legal. Porque, como eu disse, a gente não sai do degrau 1, a gente sai do degrau 2 ou 3. Talvez a sua empresa não tenha um telefone de plantão. É só omitir, né, pessoal, essa frase que ele gerou. Mas, enfim, ele dá vários insights para que o e-mail saia de uma forma bastante, como eu pedi, calorosa e didática. Bom, continuando então, né, as formas com que a inteligência artificial pode impulsionar a comunicação, o item 2 que eu trouxe para vocês é a sumarização do texto. A IA pode ser usada para resumir grandes volumes de texto, facilitando a compreensão rápida de informações importantes. Então vamos supor que você receba vários PDFs, vários textos, Words, e você precisa rapidamente resumir isso, porque você vai entrar numa reunião e você precisa ser assertivo com o outro lado, né, com o seu receptor, em relação a todos esses textos. Você precisa entender rapidamente pelo menos o contexto. Legal, a IA pode te ajudar. Ela pode resumir, então, uma quantidade grande de textos. Olha o exemplo que eu tomei aqui para exemplificar isso na prática para vocês. Eu peguei um livro que eu escrevi, peguei o capítulo 1 desse livro, né, e simplesmente estou selecionando o capítulo 1 do livro, que é grande, se eu não me engano aí tem umas 14 páginas, e vou pedir então para a IA generativa, o Bard, poderia ser outra, fazer um resumo. Olha só, copiei, colei todo o texto e pedi, Bard, por favor, fazer um resumo de no máximo 3 parágrafos. E eu posso pedir isso a ele. Eu poderia pedir para ele resumir as 14 páginas em 3, 4, mas eu fui bastante específico e pedi para que ele resumisse um capítulo de 14 páginas em 3 parágrafos e ele me resumiu. Por coincidência, é um livro que fala de inteligência artificial. Então olha o resultado. A inteligência artificial é um campo das ciências da computação que se dedica ao desenvolvimento de sistemas inteligentes capazes de raciocinar e tomar decisões de forma autômata. A IA já está sendo aplicada em diversas áreas: saúde, finanças, logística, comércio e produção. As principais tendências de IA são o Deep Learning, a cognificação e a robótica. IA é uma tecnologia com enorme potencial de impacto na sociedade. À medida que a IA continuar a se desenvolver, veremos novas aplicações e possibilidades surgindo em todas as áreas da vida. Pessoal, a IA, aqui o Bard, ela fez um resumo das 14 páginas e chegou em 3 parágrafos. Ela gerou conhecimento, ela está gerando comunicação para que eu, ser humano, se torne mais assertivo, mais eficiente em meu trabalho. Continuando, terceiro ponto que a IA pode nos ajudar muito na comunicação. Eu dei esse spoiler no começo da nossa conversa, né? Eu falei de 2 pessoas em partes diferentes do mundo. É isso mesmo, né? A tradução automática com a IA generativa, ela está muito mais eficiente, muito mais assertiva e pode pôr 2 pessoas aí para se comunicar até com idiomas de tribos indígenas. Por incrível que pareça, a IA também conseguiu já aprender
alguns dialetos indígenas, né? Então a tradução automática alimentada por IA pode facilitar a comunicação em tempo real, permitindo que as pessoas que falam diferentes idiomas se entendam mais facilmente. E aí, pessoal, os testes são inúmeros que a gente pode fazer, né? Aqui, né, eu estou fazendo agora simplesmente a tradução de um artigo científico que está em inglês para o português. Rapidamente ele faz essa tradução. Pude depois confrontar se realmente a tradução tinha sido feita adequadamente e o resultado foi excelente. Eu poderia ter colocado um texto em russo, em mandarim, que é muito mais difícil do que em inglês, né, pessoal? Boa, vamos para a quarta forma que a IA pode impulsionar a eficiência da comunicação, que é a análise de sentimento. Olha só que legal. Como a gente poderia analisar os sentimentos de frases, né? Muitas vezes a gente recebe um texto ou a gente recebe um feedback. Obviamente, nós, seres humanos, conseguimos extrair de alguma forma o sentimento das pessoas. Se elas estão contentes, se é uma bronca, se é um elogio, né? Porque é a comunicação humana. Como a IA pode, de repente, automatizar e interpretar sentimentos em 100 feedbacks, 200 feedbacks? Por que não extrair feedbacks de produtos, de serviços, nas redes sociais ou no próprio e-commerce? E eu fiz um exemplo aqui para vocês. Eu entrei num dispositivo da Amazon que eu uso, que eu comprei já, é um dispositivo que faz a leitura de ondas cerebrais, é um mini eletrocefalograma, e copiei e colei todos os comentários desse dispositivo. Vocês estão vendo, os comentários aqui estão em inglês, e eu pedi então para o Bard fazer uma análise. Bard, as pessoas estão gostando do produto com base nas avaliações? E disse para ele, olha, as respostas estão em inglês, só que eu quero o seu feedback em português. Rapidamente, ele me trouxe ali uma avaliação do sentimento ali das pessoas e fez até um certo resumo de tudo o que a galera está colocando, o que a galera está achando desse produto. Isso me ajuda absurdamente, porque como eu comentei com vocês, vamos supor que eu tenha 200 comentários aqui, como que eu vou saber se esse produto está sendo bem avaliado? Claro que eu tenho as estrelinhas ali, mas vamos pensar no sentimento das frases. Como é que eu consigo extrair isso? A inteligência artificial hoje pode fazer isso. Legal, né? Quinto, impulsionar a produção de comunicação publicitária. Vamos pensar então um pouquinho agora na comunicação publicitária, como que a IA pode me ajudar a acelerar, né, o desenvolvimento de comunicação publicitária. E aí, agora eu saí um pouquinho do Bard e fui num aplicativo aqui, numa aplicação que tem a parte gratuita, ok? Para vocês testarem, se vocês curtirem, depois vocês compram a licença, tá? Mas na parte gratuita já dá para ver aqui o poder dessa ferramenta. Se chama Waymaker, e aí ele diz o seguinte aqui, qual marca, né, qual URL você quer que eu gere uma propaganda, uma comunicação publicitária? E aí eu disse a ele, bom, eu quero que você faça da Apple. Legal. Ele vai vasculhar na internet todo o site da Apple e vai gerar uma comunicação publicitária, como se fosse um filme institucional. Obviamente, pessoal, isso aqui é só um teste, né? Todo mundo conhece a Apple, então eu fiz só para a gente entender se ele estava indo para o caminho certo. Agora pensem vocês para uma pequena empresa, olha, ele já gerou. Pensem vocês para uma pequena empresa, né, que vocês precisam acelerar aí a comunicação, vocês poderiam utilizar essa ferramenta. Vocês teriam aí um aumento na produtividade. Olha, vamos ver como é que ficou, então, o filminho institucional, inclusive com áudio, né, que ele criou aqui, isso que é importante, sobre a Apple. Vou rodar aqui para vocês.
We offer a wide range of products, from Mac computers to iPhones, iPads, Apple Watches, and more. Explore our online services and user-friendly design. Whether you prefer to shop in-store at one of our many Apple stores or online, we've got you covered. Discover the latest in technology with Apple. Visit us at apple.com and experience the Apple difference today. Uau! E aí, vocês estão vendo aí que tem um botãozinho aqui na parte de baixo, ó, que eu posso editar e continuar. Então, de novo, né, eu consigo então partir de um esboço feito pela inteligência artificial e agora colocar aqui todo o meu talento, caso eu queira utilizar, né, como base esse filme institucional. Então deu para perceber, né, pessoal, como aumenta a nossa produtividade aí, como eu consigo fazer entregas mais rápidas com o uso da inteligência artificial. Muito bem. Sexta forma, criar atas de reuniões remotas. Bom, a gente sabe que com a pandemia a gente começou a utilizar Teams, Google Meet, Zoom, outras tantas plataformas, né, de comunicação de forma remota. E aí surgiu o grande problema de se fazer ata. Ah, eu posso gravar, sim. Poxa, mas uma reunião de 1 hora, 2 horas, e depois eu quero só consultar os pontos importantes ali da reunião, e a gente sabe, né, que normalmente uma reunião ali extensa, às vezes, claro, tem um momento ali do bom dia, do boa tarde, do boa noite, como é que foi seu final de semana, isso, né, depois, numa revisitação, não nos interessa, ok? Eu queria saber exatamente o que foi decidido, quais os pontos estratégicos daquela reunião, o que ficou para eu fazer, o que ficou para o meu colega fazer, o famoso to-do, né? E, obviamente, as pessoas tinham que entrar nos vídeos e assistir. Hoje já não precisa mais. Hoje já podemos, então, fazer uma ata objetiva de uma reunião de 2, 3, 4 horas, quantas horas a rolar a reunião. E isso é incrível, né? Porque essa facilidade, obviamente, traz, de novo, produtividade, traz assertividade, traz impulsionamento. Então aqui eu estou mostrando para vocês um vídeo aqui demonstrando, então, como essa aplicação gera essa ata. Isso que é o ponto mais importante, né? Não é um copia e cola aqui simplesmente, e sim uma geração de ata. E é engraçado ou interessante que até os próprios coraçõezinhos, joinhas, né, os likes que as pessoas dão ali na reunião, ele consegue transportar isso para um texto. Sensacional, né, pessoal? Muito bem. Outra forma de impulsionar a comunicação é a interpretação de imagens. E aí quando a gente pensa em pessoas cegas ou pessoas com baixa visão, né, a interpretação de imagem é super importante. Obviamente vai dar uma qualidade na comunicação com essas pessoas incrível. E até pra gente, né, pessoal? Se a gente puder, de forma automática, de forma cognitiva, interpretar imagens, pode me ajudar muito. E aí eu peguei um exemplo para testar esse poder da inteligência artificial. Esse cachorrinho que vocês estão vendo aí, ele está emitindo, aparentemente, né, emitindo um som aí de uivo. Obviamente, para nós seres humanos, eu bato o olho ali e consigo descrever. Mas, para um cego, é impossível, né? Para um sistema computacional era impossível e agora ele consegue. Então eu pedi para o Bard aqui, ó, Bard, o que o cachorro está fazendo? Olha que legal. E ele me diz aqui, ó, baseado na imagem que você me enviou, o cachorro está latindo, a boca está aberta, ele está soltando aqui um uivo, mas aí ele também traz assim outros insights, ó. Aqui estão outras possibilidades para que o cachorro está fazendo. Ele pode estar ofegante, pode estar rosnando, ele pode estar abrindo a boca para cheirar. Isso que é legal, né, pessoal? Então ela aí crava o que de fato a imagem está representando, mas traz alguns outros
algumas outras opções, como nós, seres humanos. Por isso que aí o conceito de inteligência artificial, né? São algoritmos, sistemas computacionais que estão aí para simular, talvez imitar a mente humana. Continuei com imagens. Trouxe então o símbolo da NASA e perguntei para o Burt, pode descrever essa figura e de qual empresa ela pertence? Puxa, e aí a inteligência artificial aqui deu um show, porque ela trouxe todas as características do logo da NASA, falando que é um círculo azul com faixa vermelha, a palavra NASA. Coloca aqui que NASA significa Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. Fala aqui que é uma agência que já fez 1000 missões espaciais. A figura que você me enviou é um símbolo da exploração espacial. Traz que essa imagem foi criada em 1959. O logo foi projetado por um profissional aqui, artista plástico. A cor azul do logotipo representa o céu. A palavra NASA é um acrônimo de National Aeronautical, já coloquei, né? Space Administration, ou seja, em português já comentei com vocês. Enfim, traz aqui uma aula do que é a NASA. E eu não parei por aí. Aí eu peguei, então falei, puxa, vamos ver se você descobre então o que é essa imagem aqui do McDonald's. E de novo, né? Mais um show aqui de informações. Trouxe, além de falar que é uma imagem aqui do McDonald's, ela me diz, olha, é um restaurante McDonald's iluminado à noite. McDonald's é uma rede de restaurantes fast food que é conhecida pelos seus hambúrgueres, batatas fritas e outros itens. A foto representa a marca McDonald's de várias maneiras. Em primeiro lugar, o logo é claramente visível. Em segundo, a iluminação do restaurante é em tons de amarelo e vermelho. Olha, pessoal, acredito que vocês estão vendo aí, mas assim, de novo, né? Ó, a foto foi tirada em Delhi, na Índia. A foto foi publicada em um artigo sobre o impacto do aumento dos preços dos tomates na rede McDonald's. Enfim, ele gerou aqui um conteúdo, um aprendizado, né, para que eu me torne mais eficiente em uma possível comunicação com pessoas referente à marca McDonald's. Talvez eu não conhecesse essa figura, talvez eu não soubesse que ela foi tirada em Delhi, na Índia, mas com a inteligência artificial generativa tudo isso é possível. E como último item, eu quero trazer o problema do ruído. O que é um ruído, né, pessoal? É qualquer interferência que possa distorcer a mensagem durante a transmissão. Lembram lá quando eu falei do receptor e do emissor? O emissor emite a mensagem por um canal de comunicação até o receptor. Durante esse trajeto podem existir ruídos, sejam eles quais forem. Se a gente lembrar dos antigos rádios, né, que os nossos pais, avós ouviam, e às vezes vinha aquele chiado, aquilo era um ruído, dificultava o entendimento. Quando eu tenho uma televisão, uma televisão mal sintonizada, tinha ruído. Hoje, quando eu tenho um problema na minha internet, eu tenho um ruído também, eu posso ter um problema de comunicação. E a IA pode, então, minimizar tudo isso, retirando, por exemplo, sons indesejados de um áudio, né? Ele faz aquele filtro, ele pode fazer a limpeza, entre aspas, de um texto, ele pode me ajudar a escrever para pessoas que de repente eu não conheça a cultura e que eu tenha alguma dificuldade e receio de ser preconceituoso, de atingir algum ponto cultural. Se eu for escrever um e-mail, por exemplo, para árabes, será que eu posso usar as mesmas palavras que eu uso aqui no Brasil? Se eu for escrever para um australiano, como é que fica isso? Para um russo, para um americano? Então a inteligência artificial aí pode minimizar esses ruídos e fazer com que eu tenha mais sucesso, então, em toda essa minha arte de comunicar. E como exemplo, eu trouxe aqui, né, aí eu fui pro ChatGPT, tá, pessoal? Só pra gente
trabalhar aí com várias plataformas de inteligência artificial generativa. Fui para o ChatGPT e disse o seguinte: Chat, eu gostaria de fazer uma comunicação para indígena. Como eu poderia fazer? Eu desconheço muitas crenças, culturas indígenas. E eu não quero ser de forma nenhuma agressivo ou, enfim, tocar em algum ponto que para mim pode ser natural e que para eles não. E aí ele me dá aqui, ó, uma listinha, ó, pessoal. Sensibilidade cultural, linguagem respeitosa, colaboração, contextualização adequada, respeito à soberania indígena, compreensão das necessidades, inclusão visual, acessibilidade linguística, colaboração contínua, informações claras e relevantes. E aí ele me dá um exemplo. Exemplo de início de comunicação. A comunidade indígena. Nome da comunidade. Gostaríamos de compartilhar informações importantes e necessárias, respeitando profundamente a rica herança cultural e a diversidade que caracteriza a sua comunidade, e assim vai. Ou seja, olha só que ajuda incrível ele me deu, né? Então, pessoal, para a gente finalizar, queria dizer para vocês que a comunicação desempenha um papel fundamental em todas as interações humanas e é essencial em contextos pessoais, profissionais, educacionais e sociais. Habilidades eficazes de comunicações são vitais para estabelecer relacionamento saudável entre pessoas, entre equipes, resolvendo conflitos. Quantos conflitos eu já mediei por conta de uma comunicação mal feita? E a inteligência artificial pode ajudar muito nesse processo. Tudo isso para que a gente seja mais feliz, mais eficaz, mais produtivo. Fiquem bem e até o próximo encontro.